Bem-vindo ao movimento Cooperação Corona. Se você é prefeito, ou servidor público, ou um cidadão engajado, ou até mesmo parte da equipe de enfrentamento ao coronavírus, este vídeo é para você. Ele é resultado de um esforço colaborativo e voluntário que está sendo compartilhado gratuitamente. Com esse esforço foi desenvolvida uma ferramenta piloto que pode ser melhorada e ampliada por uma rede de cooperação. Estamos falando de um painel que permite análise, simulação e controle do coronavírus em uma determinada área geográfica. Estamos com esse protótipo na versão 6. E nosso convite é para você conhecer e testar esta ferramenta. Mas vamos lá, de que se compõe essa ferramenta? Então, o painel coronavírus ele é composto por um simulador, por um quadro de análise de subnotificação e por alguns gráficos. Nós hoje estamos diante de uma avalanche de dados e informações globais, porém com pouco conhecimento local sistematizado de forma estratégica. Parece que estamos todos no mesmo contexto e ao mesmo tempo, o que não é verdade. Cada local, na verdade, está seguindo uma história única, com uma infraestrutura peculiar, com um comportamento social próprio e num tempo único, em relação às outras realidades. A maioria dos líderes locais está sem uma ferramenta gerencial estratégica para a tomada de decisão. E foi isto que nos motivou a fazer esse trabalho. Mas vamos continuar. Aqui no painel coronavírus, para entrada de dados, é bem simples. Nós temos nesta planilha, neste local, você entra com os seus dados dia a dia, quer seja de uma cidade, de um bairro, de uma região, de um estado ou de um país. O conjunto de dados que você entrar vai ser o que a ferramenta irá utilizar para fazer as simulações. Então aqui nós temos casos novos e acumulados e mortes novas e acumuladas. É entrado também aqui, neste local, as informações de leitos. Então o número total de leitos de UTI que você tem disponível ou que você acessa na sua região e a demanda por leitos verificada hoje. É possível também entrar com uma margem de segurança que nós já vamos ver como é que ela é utilizada. Você pode também ajustar aqui o percentual de casos críticos que estão ocorrendo e a taxa de mortalidade desses casos críticos. Esses números aqui que vêm na ferramenta, eles são de um estudo, mas você pode adequá-los à sua realidade local. Vamos ao simulador. O simulador, ele permite que você entre 3 taxas de crescimento diferenciadas. Uma vez que você tem informação da taxa de crescimento atual e você tem informação das taxas de crescimento nas últimas 3 semanas, você então pode fazer uma simulação de alguns cenários em virtude daquilo que você imagina que vai acontecer a partir dos movimentos e decisões que você está tentando tomar. Muito bem. Esse simulador ele contempla um simulador de longo prazo, em que você pode entrar um número de dias qualquer e ele vai te mostrar o número de casos, o número de mortes para aquele horizonte de dias, para cada um daqueles cenários, do cenário atual e daqueles 3 cenários que foram simulados. Ok? Continuando, o simulador ele tem análise de capacidade. Essa análise de capacidade, ela permite a previsão da semana crítica, ou seja, a semana em que o teu conjunto de casos o teu conjunto de demanda por leitos vai ultrapassar a capacidade ou vai ultrapassar a margem que você estabeleceu. Também no simulador nós temos o número de dias
para dobrar os casos. Então, aqui para cada um dos cenários, ele mostra essa informação. Quantos dias para dobrar o número de casos. A análise de subnotificação, ela permite verificar, a partir do número de mortes, qual seria a extrapolação do número de casos. E, em havendo uma diferença, ele informa ou uma subnotificação de casos ou de mortes dentro de uma margem de segurança que também é possível ser estabelecida. Os gráficos, eles são de histórico e taxas, projeções e tendências. O histórico e taxas, ele permite você ver para os teus casos como é que está a evolução da taxa de crescimento semanal de casos nas últimas 4 semanas. E também, aqui está em azul, está a curva com os dados diários de casos, e aqui em vermelho está a curva da extrapolação dos dados de mortes para o número de casos. Então aqui a gente observa uma diferença que mostra a provável subnotificação de casos, ou seja, para esse número de mortes, considerando a taxa de casos, o percentual de casos críticos e a taxa de mortalidade desses casos, a gente vê que essas mortes indicam que provavelmente existem mais casos do que está sendo relatado. Okay? Para a questão das mortes é a mesma coisa, ele também analisa a evolução da tendência de mortes ao longo das últimas semanas. Então está aqui a curva em azul, e aqui, ao contrário, está extrapolado a partir do número de casos, qual seria o número de mortes. Então aqui a gente confirma que realmente esse número de casos ele está subnotificado. Né? Vamos em frente. E as projeções que ele permite fazer? Primeira projeção é para o número de leitos, em 4 semanas e em 8 semanas. E aqui, cada um dos 4 cenários que foram estabelecidos. Se aqui são dados do Paraná, vocês estão vendo que está bem tranquilo a distância em relação ao número de leitos que temos disponível hoje. Isso aqui são dados para Curitiba, me desculpa. Esse aqui é a evolução do número de mortos. Então também temos a evolução atual e cada um dos cenários que foi lá colocado uma determinada taxa, ele está aqui simulado. Ok? Aqui então, no caso, Curitiba, se a gente simulasse uma abertura de cenário, o que tenderia a acontecer? E na análise de tendências, aqui também dados de Curitiba, nós temos a condição de, na curva logarítmica, aqui agora, nós estamos numa curva logarítmica, sempre que você tem uma reta numa curva logarítmica, você está vendo uma exponencial que está se comportando. Então aqui nós vemos que o início do número de casos em Curitiba se comportou mais ou menos como essa exponencial, depois como essa aqui e por último como essa aqui, ou seja, começamos com uma tendência de 276% de aumento do número de casos por semana, passamos por uma tendência de 80% e estamos com uma tendência de aumento de 16% dos casos por semana, que é essa reta aqui. E essas retas elas podem ser ajustadas, então você escolhe os pontos de inflexão aqui, aonde vai mudar as retas, isso tudo a ferramenta permite. Okay? E para o número de mortes, exatamente a mesma coisa, temos em azul a curva aqui de mortes na escala logarítmica e podendo se ajustar as linhas de tendência para eu conseguir chegar a estes valores de taxas de crescimento que estão acontecendo. Então aqui eu consigo avaliar momentos em que determinadas medidas foram tomadas e o que aconteceu a partir dali. Aqui provavelmente foi tomada uma outra medida que teve mais um efeito interessante aqui na redução da taxa. Então esse é o conjunto da ferramenta. Eu vou mostrar apenas para vocês mais alguns gráficos aqui de estados que a gente tem, que era na versão 3 da ferramenta. Então, para o Paraná, nós tínhamos essa demanda de leitos em 30 de abril, ok? Essa evolução de mortes por dia nos 4 cenários, essa evolução dos casos e de taxa de crescimento.
Para Minas, essa evolução de leitos, essa evolução de mortos e essa evolução de taxa de crescimento dos casos. Para o Ceará, no dia 30/4, nós estamos com esse quadro de demanda por leitos. Veja que aqui nós temos a capacidade em azul e a margem em verde. Okay? Esses são os dados para o Ceará no dia 30 de abril. A evolução de mortes por dia e as projeções, a taxa de crescimento, a evolução dela e a curva de casos. E por último, o Mato Grosso, aliás, tem mais um, o Mato Grosso, que está com essa configuração de demanda por leitos, então aqui está a capacidade, leitos, aqui está a margem, e aqui em azul como eles estão, e simulando cenários de mais contenção. Okay? Aqui evolução de mortes por dia, nesses mesmos 4 cenários, e evolução da taxa de crescimento. Aqui para São Paulo, a demanda por leitos, nos 4 cenários, a evolução de mortos por dia, a taxa de crescimento, e é possível também se fazer um comparativo das curvas dos estados, com uma pequena manipulação de dados aí. Então aqui eu estou mostrando essa possibilidade. Então o Paraná em relação a São Paulo, alinhando o dia 1, né, considerando o dia 1 o mesmo dia aqui, você tem esse alinhamento. Veja a curva que São Paulo fez e a curva que o Paraná está fazendo. Aqui é o Paraná em relação a Minas Gerais. Então esse amarelo é Minas Gerais. Aqui o Paraná em relação ao Ceará, né? Veja o que aconteceu, a desgarrada, né, da curva aqui do Ceará no início, né? E como é difícil depois conter esse processo. Análise da taxa de crescimento em escala logarítmica por Mato Grosso, né? Então aqui está o Mato Grosso, aqui está o Paraná. Aqui uma referência, eu coloquei também nesse vídeo, uma referência a 2 artigos que eu escrevi recentemente, que estão lá no slide share, para quem quiser compartilhar. Muito grato por sua atenção. E se você deseja utilizar esta ferramenta, entre no site www.pedagogiadavida.com.br/coronavírus e faça o download. Seguimos cooperando juntos diante do coronavírus. Um abraço.